Olá a todos, meu nome é Theo Felipe de Andrade, orientando do professor Marcelo Henrique Faria de Medeiros, e é com prazer que venho aqui apresentar a iniciação científica de tema Fatores de influência no processo de corrosão de armaduras, que será focado mais precisamente em argamassa de reparo. A corrosão de armaduras do concreto ainda é um problema crescente nas últimas décadas, sendo o maior responsável pela deterioração prematura e consequente redução nas vidas úteis de estruturas de concreto armado. Em todo caso, medidas corretivas são necessárias para a retomada das condições de uso e de segurança nas estruturas de concreto armado, para que não haja perda total. Nesse contexto, é comum que sejam realizados reparos localizados em pontos críticos da estrutura. A presente pesquisa tem como objetivo investigar os efeitos do processo de deterioração prematura entre substrato e sistema de reparo localizado em estruturas de concreto armado denominado ânodo incipiente, juntamente com os efeitos causados pela ação dos cloretos presentes no interior do concreto. Nesse estudo foram monitorados 7 prismas de concreto armado de 2 anos de idade. Dois desses corpos de prova prismáticos foram produzidos completamente de concreto armado, sendo um de concreto não contaminado e outro de concreto armado contaminado com 1,4% de cloreto. Outros 5 corpos de provas prismáticos tinham substrato de concreto contaminado com cloretos e uma área de reparo localizada com argamassa de reparo. Esta argamassa de reparo tem como variação do teor de sílica de casca de arroz, variando de 0 a 20%. Vale comentar que essas lajes de concreto possuem 2 anos de idade e que a presente pesquisa visa resultados de um monitoramento a um período maior de tempo. Resumindo os processos de moldagem utilizado em Dashev 2022, foi utilizado o cimento CP5 de alta resistência inicial e teve parte da massa do substrato substituída por cloretos, com exceção do corpo de prova que foi utilizado como referência. Aqui nós podemos observar as especificações tanto do substrato quanto da argamassa, em questão de traço, relação água aglomerante e resistência, além do teor de argamassa presente. O trabalho experimental incluiu a realização de medições de potencial de corrosão e resistividade elétrica. Foram realizados ensaios nas áreas de reparo e de substrato para posterior comparação. Para a potencial de corrosão, foram utilizados dados da ASTM-C 876 de 2015, que possui classificação conforme a tabela, correlacionando com a probabilidade de corrosão. Para a avaliação da resistividade elétrica, foram obtidos dados do SEB sobre diagnóstico e avaliação do concreto de 1991. A tabela correlaciona os níveis de resistividade com o risco de corrosão. Analisando separadamente os efeitos da adição dos folhetos, utilizando comparação apenas dos corpos de prova sem reparo, o prisma sem contaminação apresentou valores entre a probabilidade de corrosão inferior a 10% e o limite de incerteza dado pela norma ASTM. No entanto, o prisma de concreto contaminado com 1,4% de cloreto apresentou valores que indicam um nível de probabilidade de corrosão superior a 90%, muito provavelmente devido à ação ao longo dos anos dos cloretos presentes dentro do concreto. Analisando os dados obtidos pelos ensaios de resistividade elétrica, o prisma de concretuação apresentou valores dentro do nível considerado como risco de corrosão alta, pelos parâmetros do CEP. O corpo de prova contaminado por cloretos apresentou valores mais elevados, quase chegando ao nível de corrosão baixo. Segundo o Real, em 2015, concretos com até 2% de cloretos em relação à massa de cimento apresentam um aumento do valor da resistividade elétrica, podendo resultar em um risco de corrosão baixo, segundo a classificação do CEB. Agora, analisando os efeitos da sílica de casca de arroz, a área reparada apresenta valores de potência de corrosão similares quando comparada ao substrato, não possuindo uma diferença de potencial aparente na interface reparo-substrato. Também é notável a redução significativa dos valores de potencial de corrosão com a adição da sílica de casca de arroz. Analisando o gráfico abaixo, também é notável o aumento significativo dos valores de resistividade da área reparada em comparação ao substrato, apresentando níveis de corrosão desprezível de acordo com o SEB. Também é possível analisar que conforme maior o teor de silicativa de sílica de casca de arroz presente, maior o nível de resistividade apresentado, chegando a atingir o risco de corrosão desprezível, de acordo com os dados do CEP. Esse gráfico ele visa facilitar a comparação percentual entre a resistividade elétrica do substrato do concreto contaminado por cloretos e da argamassa de reparo empregada em cada série de ensaio. Como pode ser observado, a adição de sílica de casca de arroz chegou a aumentar em até 220% o valor da resistividade da área reparada em relação ao substrato em alguns casos. Levando os dados do gráfico anterior e comparando com o potencial de corrosão, é possível chegar a uma correlação logarítmica de 93,58%, assim como apresentado agora. Muito obrigado pela atenção.